noite, pessoal. Beleza? Mais uma vez quero agradecer a todos vocês aí pela força que vocês têm dado, moral aí no canal, tá legal? Tenho acompanhado aí o número de inscritos aí, vem crescendo assim, pra mim, no meu ponto de vista, pra pessoa que eu sou, o que eu tenho feito aqui, tão pouco tempo. O pessoal tem muita gente se inscrevendo no canal e eu fico muito feliz com isso, que significa que, eu tô trazendo alguma coisa bacana pra vocês. E a ideia do meu canal é esse mesmo, tá? É trazer informação bacana, esse papo franco, como eu mudei aí o nome do canal. E eu estou trazendo mais um tema para vocês. Dessa vez eu estou trazendo para vocês o assunto que é relacionado a seguro, que vocês me pediram isso, né? E, na verdade, eu demorei um pouco a fazer essa matéria porque eu ia ter um convidado especial, que é o meu primo, que é corretor de seguro e também motociclista também. Ia ser, tipo assim, ia ser um papo maneiro, mas ele não pôde estar aqui presente e ele me passou algumas informações que eu vou passar para vocês sobre o seguro, ok? Eu queria deixar claro para vocês o seguinte, galera, essa questão de seguro, vou começar por uma questão de uma apuração que as seguradoras fazem com relação à variação do valor do seguro, aonde você mora, digo o estado, tá? Que você mora no nosso país, sua idade, se você é casado, se você é solteiro, se você tem filhos, se a sua moto, quando você está em casa, ela fica guardada em garagem ou se ela fica guardada na rua, se você usa o veículo mais para trabalho ou se você usa o veículo mais para lazer ou se você usa o veículo tanto trabalho como lazer. Se você é o principal condutor do veículo, isso tudo vai influenciar no valor do seguro. Por que eu estou falando isso? Antes de a gente falar dos valores, ok? Porque é o seguinte, eles fazem uma cotação de valor de seguro baseado em estatística de acidentes, de furtos e roubos e por aí. E como é que funciona isso? Vamos lá. Se o indivíduo de 19 anos, vai lá, tirou a carteira de moto e ele começou a pilotar sua moto, tem uma estatística imensa de indivíduos nessa faixa etária entre seus 18 a 25 anos com maior índice de acidente. Aí o que a seguradora faz para ela não sair perdendo? Porque se tem um monte de moto caindo e batendo com indivíduos nessa faixa etária, então o preço para essa galera é mais alto, porque o risco de colisão, acidente e papapá é maior. Deu para entender? No caso de uma pessoa ser maior, já ter mais idade, vamos lá, tipo seus 40 anos, que é o meu caso, tenho 40 anos, sou casado, tenho 2 filhos, então a seguradora, por estatística, observa que esse público, entendeu? Mais específico, são, vamos dizer assim, tá? São mais cautelosos, têm a cabeça mais, vamos pensar assim, não é que eu não estou dizendo que o cara de 40 anos é mais responsável, mas tem o índice de acidentes para este grupo que é vinculado a casamento, filhos e maior idade é menor, entendeu? Então, para isso, para esse público, o seguro fica mais brando. Agora, a questão de estado, o estado, tudo no índice, tá, galera? Estado com maior índice de furto-roubo, tá? O seguro vai ter que ser mais alto. E estado que não tem esse índice de elevado de roubo, furto-roubo, é menor. Deu para entender? Então vamos lá. Então, baseado nisso, eu estou trazendo para vocês aqui o cálculo que foi feito para mim, tá? Em alguns estados, tá legal? E depois eu vou falar de um colega que é inscrito aí no nosso canal, que passou informação também do seguro dele aí, e nós vamos falar dele também, tá legal? Que ele tem uma diferença de idade com relação à minha. Bom, para mim ficou o seguinte, tá, galera? Eu não vou falar qual seguradora, tá, galera?
tudo bem, a gente bate papo, eu posso botar isso aí nos comentários quando for responder de vocês, mas no vídeo eu não quero falar não, tá legal? Então vamos lá. Pra mim ficou o seguinte, tá galera? Eu tenho 40 anos, tenho 2 filhos, sou casado, uso a moto para trabalho, tá? E passeio. A minha moto, ela dorme em garagem, tá legal? A minha moto no trabalho, ela fica em um local onde eu consiga ver. Então, o meu seguro foi baseado nessas questões e chegou na seguinte conclusão. Eu tenho um seguro para mim, aqui no Espírito Santo, ele foi calculado e ficou em R$ 2.324,43. Esse é o valor que eu tenho que morrer no seguro. Como que é feito isso, galera? Eu posso pagar esse seguro, tá? Em 4 vezes sem juros. Todas as seguradoras fazem isso. Em 4 vezes sem juros ou em até 10 vezes com juros aí deles. Tá legal? Vamos lá, então vamos lembrar. O meu seguro ficou para mim, tá? Por R$ 2.324,43. Já em São Paulo, o seguro ficou em R$ 4.708,58. Eles fizeram lá na seguradora, o meu primo fez uma cotação com a seguradora, pegou os meus dados e colocou como se eu morasse nesses outros estados, ok? Esses valores são baseados na minha pessoa, só que em alguns estados. Então, em São Paulo ficou 4.708,58. Em Rio de Janeiro ficou R$ 3.718,93. No Paraná ficou R$ 2.074,26. Desses estados aí, o que ficou mais em conta foi no Paraná, por essa seguradora que foi feita aí, essa cotação do seguro. Tá? Então vocês veem que varia bastante, só para vocês terem uma noção que tem uma variação bruta, até vamos pensar assim, do Espírito Santo para São Paulo. Né? Beleza. Vamos lá. E como é que é feito, como é que funciona isso? Vamos lá, Jorge, você fez seguro? Eu não, tá? Mas vamos lá, vamos dizer que eu tenha feito o seguro, eu aceitei e fiz o seguro, ok? Quais são os benefícios em relação a valores para as questões de acidente e tal e tudo mais que eu tenho direito do seguro que eu fiz? Vamos lá, a minha cobertura, a cobertura que foi calculada para mim, é uma cobertura de até R$ 50 mil, tá? De danos em geral, tá? Para isso, eu também tenho uma franquia. Caso, vamos lá, eu peguei, estou pilotando a moto, viajei na maionese e bati no carro. Bati na traseira de um carro. Bati forte. Vamos lá, fiquei vivo, graças a Deus, mas minha moto deu perda total e eu estraguei bastante o veículo do cara que eu colidi na frente. Eu tive a colisão. Com certeza, só a moto se deu perda total, eu perdi 22 mil, né? E o prejuízo do cara, vamos botar mais uns 5 mil, tá? Vamos botar aí 28 mil de prejuízo. O que acontece comigo, estando errado, para poder pagar esse seguro? Eu tenho que pagar uma franquia. Uma franquia é o valor mínimo que você paga, entendeu? Se você estiver errado, para você não ter que morrer nesses 28 mil reais que eu dei como exemplo, você vai morrer numa franquia. E a minha franquia, calculada para mim, foi de R$ 1.556. Então eu dei PT na moto, eu estraguei, dei 5 mil de prejuízo no carro do cara e eu vou morrer em R$ 1.556 e a seguradora vai me devolver o valor da moto, não de fábrica, não da loja. Vai me devolver o valor da minha moto por tabela FIPE do ano que eu tirei a moto, como é que tá aí direitinho, que fique claro isso aí. Valeu, galera? Não pensa que assim, minha moto é 22 mil, já estou um ano com ela, tá sendo vendida 22, me roubaram a moto, a seguradora vai me dar 22 mil. Não vai. Ela vai te dar calcular na tabela FIPE o valor dela. E ela vai consertar o carro do cara. Entendeu? Você vai pagar só 1.500 e tal, que eu já falei aqui, fica repetindo. Vamos lá. Legal.
algumas coisas que vocês têm que saber sobre essas questões do seguro. A seguradora ela te dá assistência 24 horas. Tá? Vamos pensar assim. Algumas vantagens que você tem nessa questão do seguro. Poxa, você está com sua moto quebrada em casa, entendeu? No caso, sua moto quebrou, vamos lá, corrente. A seguradora, você liga para a seguradora e você por telefone passa algumas informações e eles te dão o benefício de mandar um técnico vir na sua casa, entendeu? E fazer o reparo da corrente dessa motoca, entendeu? E você sair para fazer o que você tinha que fazer, tá? Se você tiver uma viagem, ok? E sua moto quebrar, entendeu? E tiver conserto do tipo, eles fazem a mesma coisa, tá? Eles tentam ir com carro ou coisa do tipo, com peças, com mecânico ir lá. E se for uma coisa que até por telefone, pelo que você relatou, eles percebam que conseguem consertar, eles vão fazer na estrada para você. Se eles perceberem que não dá para consertar, até pela localidade onde você estiver, lá no quinto do deserto, sei lá, onde você vai andar com sua moto, entendeu? Que é difícil acesso mecânico, o que eles vão fazer para você? Eles vão pagar, entendeu? Eles pagam para você, vamos lá, eles te dão direito a guincho para remover a sua moto, entendeu? Para uma oficina mecânica credenciada da seguradora, para poder fazer o reparo e tudo mais, e você não paga por isso, e te dão uma passagem de avião para você voltar, você e quem estiver com você, para poder voltar para sua residência, da onde você estiver, em qualquer lugar, território nacional, tá? E também eu tive lendo na seguradora aqui também, a situação que eles também te dão te dão um apoio, ou você pega esse avião e continua a sua viagem, tá? Ou você retorna para sua casa. Que fique claro isso aí. Seguro de moto, eles não dão carro reserva e nem moto reserva para vocês, tá? Seguro de carro tem essas coisas, seguro de moto não tem essas coisas, tá? Eles não te dão veículo reserva para você continuar a sua viagem. Eles pagam o seu avião para você fazer essa viagem ou retornar para casa. Vamos lá. Tem guincho, já falei. Assistência técnica, beleza. Assistência médica. Nenhuma seguradora vai te dar assistência médica, tipo, você se lascou todo. Ou um pouquinho que seja. Vai ter que ficar ali umas 2 semanas no hospital. Eles não vão pagar nada de hospital para você, tá? A seguradora não vai pagar isso. Você vai ter que ter um plano de saúde, ou você vai pelo SAMU mesmo, de qualquer forma, para um hospital público e tomara Deus, com a graça dele, você sai bem, tá? Tanto do particular também, se você tiver plano de saúde. Já falei do pagamento e papapá. Ok. Bom, o que eu tinha para falar para vocês de seguro é isso aí, tá, galera? Tem um N benefícios que a seguradora pode trazer para você, entendeu? Isso você encontra fácil no site da seguradora. Elas têm uma porrada de coisas, tem até assistência de ar-condicionado na sua casa, que você tem desconto se você fechar um seguro. E aí por aí vai. Eu acho que o principal para vocês saberem foi o que eu falei. A diferença dos valores que eu mencionei no início, tá? O que as seguradoras dão direito, assim, dessa questão de acidente e tal e tudo mais, para vocês saberem como é que funciona, tá? Galera, a outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu também, se você não tá afim de fazer um seguro, e tiveram alguns colegas que perguntaram sobre sistema de rastreamento. Tem umas empresas que oferecem sistema de rastreamento que colocam um dispositivo na sua moto. Como é que funciona isso? Coloca um dispositivo na sua moto e esse dispositivo fica vinculado via satélite a uma empresa que faz o monitoramento daquele dispositivo que está na sua moto, ou seja, monitora a sua moto aonde ela estiver em qualquer território nacional. Beleza? Então, como é que funciona isso? Roubaram minha moto. Eu tenho também esse acesso aonde a minha moto estiver pelo meu telefone, tá legal? Tablet, aí vai. E assistência, e a empresa também que oferece o produto, o rastreador, também tem acesso a isso. Então você vai poder descobrir aonde está a sua moto, caso ela for furtada
ou roubada, furto e roubo, caso, você vai poder chegar até a sua moto. Vai poder chegar. Eu botei aspas, por quê? Porque se você não for rápido na parada e o negócio não for ágil, você sabe que, pô, malandro vai lá e desmonta ela inteira e arranca essa porcaria, quebra e joga fora. Mas esse método funciona, esse sistema funciona, é uma segurança bacana também que você pode ter, que fica com um custo talvez menor. Eu vi aqui uma empresa de rastreamento via satélite, ela cobra R$ 59,00 por mês, entendeu? E ela traz o dispositivo, é instalado na sua moto e você fica pagando a mensalidade disso. Para quem não quer pagar um seguro, pode ser uma alternativa. E tem muitos colegas que fazem isso, tá, galera? Muita gente faz isso. E a terceira, e é a opção mais simples de todas, é você colocar um alarme na moto, um positron, aquele que todo mundo já ouviu, o pipi, aí vai embora, trava se o cara foi embora com sua moto e não levar o alarme, o controle, lá na frente a moto vai parar e perder, que isso aí é o básico que todo mundo sabe. Galera, eu queria agradecer, tá? O vídeo, espero que tenha sido rápido, mas algumas informações são assim, desculpa ter repetido, sabe que eu não treino para poder vir aqui falar, tá? Eu leio, vou falando do jeito que eu vou pensando e tomara a Deus que vocês tenham gostado aí de algumas informações, tá? Ah, lembrando também, algumas seguradoras dessa aqui também, se você fizer viagem para Bolívia, Chile, Peru, ela também tem uma cobertura que cobre lá também, tá? Então, mais uma vez, obrigado a audiência de vocês aí no canal, as curtidas que vocês têm feito aí, a força que vocês têm dado ao canal aí, ele está crescendo bastante, eu espero poder vir com mais novidades para vocês. Deixe seu recado lá para a gente poder discutir, também colocar os pontos importantes, e que são desse bate-papo aí que a gente está trazendo mais essa novidade aí que vocês pediram. Tá legal? Eu queria agradecer a todo mundo aí, pedir desculpa por não ficar falando o nome das pessoas. Perdão, galera. Eu tenho que citar o colega, né, que eu não falei lá na frente, né? Eu dei o exemplo do meu seguro e não dei o exemplo do seguro do colega, né? Ricardo Santos, meu querido, obrigado, tá, por você ter fornecido alguns dados que eu vou passar agora no final do vídeo pra galera. Galera, o Ricardo Santos, ele é de São Paulo, Zona Norte. Ele tem 29 anos e ele é casado. Ele fez 2 cotações de seguros, uma seguradora, que foi a mesma que eu fiz a cotação, que eu não quero dizer o nome, ficou em R$6.000 para ele, tá? Então, para mim, que tem 40 anos, ficou por 2.324 em São Paulo, se eu morasse em São Paulo. Para ele, que tem 29 anos, ficou em R$6.000, só para vocês verem a diferença que ficou, tá? Então, ele 29 anos, casado, mora na Zona Norte de São Paulo e ficou por R$6.000. Ele fechou o seguro com uma seguradora, uma outra seguradora, que fez para ele por R$2.134. Bom, só para vocês verem aí um comparativo com relação à idade, eu não sei o que os dados que a seguradora pegou dele para chegar nesse valor aí de 6.000 com relação ao meu que foi feito, e aí vai. Então, galera, obrigado aí, tá? Boa noite para vocês e tamo junto, beleza?